No dia 21, 9h30 da noite, teremos o primeiro clássico do Vasco na temporada de 2026 e começa logo com Vasco versus Flamengo no Maracanã. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual escalação o técnico Fernando Diniz deve colocar em campo nessa partida. Lembrando que o Vasco vai estrear no campeonato dia 15 diante do Maricá e praticamente assim uma semana depois já temos esse clássico diante do Flamengo. E eu peço para você, torcedor do Vasco, cara, compareça a esse jogo. O Vasco precisa voltar a vencer o seu maior rival aqui na cidade do Rio de Janeiro e esse jogo é uma boa oportunidade. Os dois times devem estar estreando suas equipes titulares nesse jogo, porque dia 21 tem esse clássico, mas a partir do dia 28 já temos o início do Campeonato Brasileiro. Então é importante que o Vasco já pegue ritmo de jogo, pelo menos aí 1-2 jogos no Campeonato Carioca. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, hype o nosso conteúdo. Se você quiser comprar camisas do Vasco, como essa aqui que eu estou utilizando, essa daqui é uma relíquia, cara. Está passando aí em algum desses lados produtos do Vasco, é só você clicar e comprar. Beleza? E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Flamengo no dia 21. Esse clássico que, assim, é um dos jogos mais importantes sempre que o Vasco tem no ano. É um jogo que tem toda uma atmosfera diferente. Os dois times querem jogar mais, querem mostrar resultado para o torcedor. E o Vasco vai ter a estreia da sua equipe titular nesse jogo, pelo menos é assim que está previsto. O Vasco tem o Léo Jardim no gol como seu goleiro titular para essa partida. Isso não vai mudar, não vai ter nenhuma novidade. Na lateral direito, o Vasco terá o Paulo Henrique como titular. E na dupla de zaga deve ser formada ali por Cuesta e Robert Renan. O Alan Saldívia muito provavelmente já vai estar à disposição e no banco de reservas nesse jogo, sendo uma opção. É muito perigoso o Vasco ir para um jogo desse tamanho sem opções viáveis no banco, né? Lembrando que o Maurício Lemos não é mais jogador do Vasco, o Lucas Oliveira não é mais jogador do Vasco, e aí só sobrou o Lucas Freitas como zagueiro pelo lado esquerdo. Então o Saldívia é extremamente importante que ele já esteja inscrito e à disposição. Estava jogando normalmente lá no Colo-Colo, está em forma, então assim não tem nenhum empecilho. É aquele tipo de jogador que já chega pronto para jogar, só vestir a camisa e entrar em campo. Alan Saldívia. Na lateral esquerda, o Vasco terá uma novidade, o retorno de Lucas Piton. O Puma Rodrigues jogou as finais e também as semifinais ali pelo Vasco na Copa do Brasil, porque o Piton acabou se lesionando no jogo contra o Mirassol. Mas o Piton já está treinando com bola normalmente e deve ter o seu retorno nesse jogo diante do Flamengo. O Vasco ainda não fez a contratação de nenhum lateral esquerdo, renovou o contrato do Puma, que pode atuar nas duas laterais. Ainda tem um impasse do Leandrinho, que pode deixar o Vasco, mas o Piton deve retornar ao time titular nesse jogo do Vasco. E no meio de campo não tem outra opção a não ser Barros e Thiago Mendes. Eles terminaram como titulares na reta final na Copa do Brasil. Thiago Mendes, no finalzinho ali já do Brasileiro, assumiu esse protagonismo ao lado do Barros no meio de campo, trouxeram um equilíbrio interessante para o Vasco, e a gente está nessa expectativa ainda do Vasco contratar pelo menos mais um jogador para brigar por posição de titular, mas isso ainda não aconteceu. Pode ser que até lá o Vasco já tenha contratado, mas a gente está falando aí de 10 dias, né, cara, até o dia 21. Então provavelmente Barros e Thiago Mendes serão a dupla de volantes titular do Vasco nesse jogo. E aí, falando sobre o quarteto de frente do Vasco, poderemos ter novidades. Primeiro, eu quero falar para vocês que o Nuno vai continuar jogando por esse lado direito. Primeiro porque foi algo que deu certo, o Nuno voltou a crescer de produção na reta final ali de Copa do Brasil, principalmente. E o Vasco não contratou nenhum ponta direita. Você tem o Adson, mas que não deve estar ainda à disposição. O Adson vai retornar aos poucos. Tem expectativa ali para fevereiro. Talvez o Adson já está disponível realmente para jogar. Então você tem o Nuno para jogar como esse ponta pelo lado direito, mas a gente sabe que ele não joga como ponta direita. O Nuno traz para o meio e libera o corredor para o Paulo Henrique. É claro que ele também vai jogar aqui, vai se associar aqui com o Paulo Henrique em determinado momento, principalmente quando a bola estiver por esse corredor. Pode atacar a área por aqui, até como foi no gol do Vasco na Copa do Brasil diante do Corinthians na final. Mas não vem por dentro, vem ser mais uma opção de passe por dentro e gerar superioridade numérica no Vasco e liberar esse corredor para o Paulo Henrique em vários momentos. Lembrando que o Vasco ganhou a opção de Johan Rojas, jogador que pode atuar até mesmo aqui pela direita. Ele já jogou lá quando atuava no futebol colombiano, pode jogar centralizado, mas vinha jogando como um meia pelo lado esquerdo. Então o Rojas é mais um jogador que vai estar à disposição no banco de reservas, é uma opção que o Vasco ganha que não tinha na temporada passada, assim como o Alan Saldívia. Então é o que eu falei para vocês até em um vídeo anterior, o Vasco está ganhando profundidade de elenco.
E aí lá na ponta esquerda o titular vai ser o Andrés Gomes e o Vasco deposita muita expectativa no futebol desse jogador para essa temporada de 2026. Porque o Andrés Gomes termina voando a temporada de 25, é um jogador jovem, forte fisicamente e confiante. O Vasco pode vencer esse jogo em cima do Flamengo com uma grande atuação do Andrés Gomes em situações de 1 contra 1 contra o Varela, o lateral direito do Flamengo, que é bem mais lento do que o Andrés Gomes. É aquilo, se o Vasco conseguir gerar situação de mano a mano, de 1 contra 1, o Andrés Gomes, de 10 bolas que ele tiver, coloca que pelo menos 8 ele vai passar e vencer esse duelo em cima ali do lateral direito do Flamengo, no caso o Varela. Então é um caminho para o Vasco vencer o Flamengo, atacar pelos lados do campo, gerar essa situação de 1 contra 1 do Andrés Gomes em cima do lateral do Flamengo. Se não tiver cobertura, até mesmo com cobertura, pode ser uma jogada de muito perigo para o Vasco. E aí o Vasco vai ter centralizado o Felipe Coutinho, que está bem fisicamente, em plena forma. Felipe Coutinho viveu bons momentos na temporada passada, a gente espera que ele consiga melhorar ainda mais o seu desempenho nessa temporada de 2026, então o Coutinho vai ser titular e o Ryan vai jogar como centroavante, tendo em vista até que o Verratti já está para ser negociado com o Cerro Porteño. O Ryan tem que jogar como centroavante, por quê? Quanto mais gols o Ryan fizer, mais valorizado ele vai ficar no mercado. Ryan é um cara que preenche bem a área, é um cara que tem força, que tem arranque, que vive um momento iluminado e que gosta de fazer gol no rival. Então essa é a escalação do Vasco para o confronto diante do Flamengo. É o Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Cauã Barros, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Nuno Moreira, Ryan e Felipe Coutinho. As grandes novidades são as opções no banco de reservas, como eu falei para vocês, e também a volta do Lucas Piton. A opção do Alan Saldívia e a opção do Johan Rojas. Esses dois jogadores que o Vasco contratou até o momento. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando que ainda nessa semana eu vou trazer para vocês a escalação do Vasco para a estreia diante do Maricá, mas provavelmente o Vasco não vai com um time titular ainda. Vai colocar um time mesclado, uma alternativa até para o Diniz observar alguns jogadores e ver se eles têm condições ou não de estarem no elenco do Vasco. Não se esqueça de hypar o nosso conteúdo e de compartilhar nos grupos de Vasco de WhatsApp. Eu fico nessa, abraço do Francesco, é nóis, fui!